E a novela envolvendo Dorival Júnior e Corinthians vive seus últimos minutos. A qualquer momento a posição final. Enquanto isso, vão surgindo outros nomes, como até Roberto Mancini, ex-técnico da seleção italiana. Vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que espera para as próximas horas uma resposta de Dorival Júnior. O empresário do técnico, Edson Codor, esteve reunido até quase 2 da manhã em um hotel em São Paulo com o Fabinho Soldado. Eles tentaram chegar a um acordo em relação à parte financeira. Posso contar que ainda há uma diferença grande entre aquilo que o Dorival pede e que o Corinthians oferece, mas o Corinthians estabeleceu como data final para um acerto ou não essa sexta-feira. Agora o Corinthians espera por uma posição do Dorival Júnior, que está em Florianópolis. Se ele aceitar, deve embarcar rumo a São Paulo nas próximas horas e começar a trabalhar com o timão. Caso contrário, já existem até outros nomes. Luiz Castro é defendido pelo Igor, que é um empresário do ramo dos transportes que havia aparecido no cenário político do Corinthians como investidor da campanha do presidente Augusto Melo. Colocou bastante dinheiro e depois também ajudou com contratações de atletas, entre elas Mateuzinho e Pedro Raul. O Igor tem feito esforços e pressão nos bastidores para que o Luiz Castro seja o técnico contratado. Também surgiu nas últimas horas o nome de Roberto Mancini, 60 anos de idade, italiano, já foi técnico da seleção da Azzurra e também seu último trabalho na seleção da Arábia Saudita, está desempregado desde o ano passado. Como é que o Mancini surge nos noticiários corintianos? É que nessa quinta-feira, na vitória por 1-0 contra o Racing, o César Rodrigues, que já foi lateral do Timão e hoje é um dos agentes do Roberto Mancini, esteve na Neoquímica Arena e sugeriu a contratação do treinador. Detalhe importante, o custo do Mancini giraria na casa daquilo que está sendo debatido e discutido com o técnico Dorival Júnior. Não há negociação em andamento com o Mancini. O Corinthians segue esperando por essa resposta do Dorival, que aparecerá nas próximas horas. Só para completar um pouquinho do currículo do Roberto Mancini, técnico que passou por Fiorentina, Lazio, Inter de Milão, Manchester City, Galatasaray, Zenit e seleção italiana. Só para arrematar, é importante contar que sobre Luiz Castro, ainda que o Corinthians chegue a um acerto com o técnico português, o que pode pesar contra é o fato de a família dele não querer vir morar no Brasil. Luiz Castro, que já passou recentemente pelo Botafogo. Quero falar também sobre a vitória por 1-0 contra o Racing, vitória que foi marcada pela expulsão do Félix Torres depois de uma entrada violentíssima aos 12 minutos do primeiro tempo. Com 1 a menos, o Corinthians sofreu muito mais do que se imaginava e só garantiu a vitória com o gol do Romero no segundo tempo. 43 gols marcados pelo Romero, artilheiro máximo da Neoquímica Arena. Só para arrematar de vez, contar que o Corinthians perdeu o mando de campo e foi multado em R$100 mil pelos acontecimentos na final do Paulistão. Martínez suspenso por 4 jogos, o Garro pegou um jogo de suspensão. E a saideira, depois de 33 partidas levando pelo menos 40 mil pessoas à Neoquímica Arena, esse recorde foi interrompido na noite dessa quinta, quando 38 mil pagantes estiveram assistindo debaixo de chuva. E às 7 da noite a vitória alvinegra por 1-0. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Bora mudar de assunto e te ajudar a entender por que o São Paulo fechou com 25 milhões de reais a mais do que aquilo que estava estabelecido no planejamento orçamentário no primeiro trimestre de 2025. Só para fazer o português claro, São Paulo gastou 25 milhões a mais do que estava combinado depois dos meses de janeiro, fevereiro e março. E esse custo veio do departamento de futebol, até por isso a cobrança é bastante grande em cima de Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo. Em entrevista ao UOL, o Outem Aires de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, admitiu que o São Paulo registrou esse prejuízo de 25 milhões com o seu departamento de futebol. Algo que causa ainda mais preocupação, porque nessa temporada o São Paulo precisa seguir à risca o FDIC, aquele fundo de investimentos que já captou mais de 140 milhões de reais no mercado. Sob o risco de o FDIC deixar de existir se o São Paulo não cumprir suas metas orçamentárias. Há uma explicação para esse estouro de 25 milhões, que equivalem a mais de 8 milhões de reais por mês, um número assustador. De acordo com o Tricolor, essa questão é contábil. Tudo porque os valores totais de Oscar e Wendel foram contabilizados nesses 3 primeiros meses do ano. E os pagamentos de Oscar e Wendel vão ser feitos ao longo de todo o contrato. Outra situação que causou ou contribuiu para esses 25 milhões de prejuízo, a depreciação do Michel Araújo,
que havia sido comprado por um valor e vendido por outro, mas para efeito de contabilidade houve uma depreciação. Só para arrematar sobre o São Paulo, se as coisas fora de campo não vão bem, nas 4 linhas elas começaram a melhorar. São 8 partidas sem derrota, com 3 vitórias e 5 empates, mesmo diante de vários desfalques, como o Lucas Moura, Pablo Maia, Oscar, Luiz